Essa Ana do Mal consegue tudo o que quer, né, gente? Boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. Você que estava ligado na novela, continua com a gente. Quarta-feira, 10 de maio. Vamos aos destaques de hoje. Usuários que economizaram água terão desconto na conta da CAESB. Polícia prende açougueiro que vendia mercadorias desviadas da Secretaria de Educação. Produtos eram para a merenda escolar. Uma semana de greve da educação sem previsão de acordo. Vem comigo, Suane Guerreiro, ficar bem informado no SBT Brasília, segunda edição. E tem novidade no caso do feminicídio de ontem, em que o autor do crime fugiu com o filho pequeno depois de matar a ex-mulher lá em Samambaia. A criança foi entregue hoje ao Conselho Tutelar. De acordo com a Polícia Civil, o pai entregou o menino de 3 anos a um advogado. E foi ele que levou hoje a criança, que estava bem de saúde, à delegacia. A Polícia Civil não informou em qual delegacia e nem em qual Conselho Tutelar a criança foi entregue. Heriton Gomes continua foragido. Se você tiver alguma informação, é só ligar no 195. Precisa se identificar. Toneladas e mais toneladas de cabos irregulares são retiradas dos postes de todo o DF. Só que agora, as empresas de telecomunicações que deveriam organizar os fios entraram na justiça para impedir que a Neoenergia faça a fiscalização e a manutenção. Enquanto isso, não é difícil encontrar pelas ruas do DF postes com cabos expostos, um perigo e tanto para os moradores. É uma confusão só. É tanto fio enrolado um no outro que é difícil saber onde começa e onde termina cada instalação. Essa feiura toda nem é o pior. Afinal de contas, tem a questão da segurança. Tanto cabeamento perto dos fios de alta tensão aumenta o risco de curto-circuito e até mesmo choque elétrico. A pergunta que fica é: quem é o responsável por isso e quem vai resolver essa questão? Bom, é aí que está o problema. Os postes são da Neoenergia, mas quem tem direito pelo espaço são as pequenas e grandes empresas de telecomunicações e telefonia que alugam um poste. A companhia tem que fiscalizar e retirar os cabos irregulares. Porém, as empresas têm entrado na justiça para impedir as ações. Elas não querem pagar o valor para utilizar os nossos postes e colocam a revelia de qualquer forma. Então eles buscam a justiça com algumas informações, com algumas alegações, mas no fim eles estão tentando burlar o processo correto de fazer todo o caminho de regularização. Ele conta que com as liminares da justiça, a Neoenergia simplesmente não pode remover os cabos, nem cobrar das companhias a organização dos fios. Não conseguimos tirar todo mundo que está irregular da nossa rede. E aí ficam os postes das formas que a gente vê hoje no DF, com muitos cabos, com cabos ao chão, próximo à população. E como toda história tem dois lados, fomos ouvir o que dizem as agências de telefonia e telecomunicações. Elas reclamam da diferença de valores cobrados pelo aluguel dos postes entre as grandes e as microempresas, o que acaba obrigando as companhias a esticarem os cabos por longos percursos. São valores acima de R$10 por ponto, enquanto as grandes teles pagam abaixo de R$1. E de acordo com Wilson, a solução para o problema é a notificação das empresas para que elas tenham a chance de regularizar a situação antes do corte dos cabos. Identificar os provedores que estão irregulares, como eles dizem, irregulares, notificar e dar o prazo correto para que eles possam se regularizar. Enquanto as companhias e a Neoenergia ficam nessa queda de braço judicial, os cabos permanecem assim, bagunçados. Entre 2021 e 2022, 22 toneladas de fios irregulares foram retirados dos postes do Distrito Federal. Esse ano, esse número reduziu para 3 toneladas, uma queda de 75% na fiscalização. E para a população, só resta acompanhar de longe essa novela e o lamento de ter que conviver com os riscos e a imagem feia dos fios mal colocados nos postes de Brasília. Pois é, né, gente? De quem é a culpa não faz diferença. O importante é que a questão seja resolvida aí com um acordo para que a população não seja prejudicada.
E vejam como faz bem reduzir gastos no dia a dia. Os usuários da CAESB, a Companhia de Saneamento do DF, que conseguiram diminuir o consumo de água no ano passado, vão receber um bônus, desconto de 20% na conta deste mês. Essa medida é um incentivo para que os usuários economizem água. O desconto é sempre apurado mensalmente em relação à economia do ano anterior. Neste ano, mais de 525 mil pessoas devem receber esse desconto. Bom para o bolso e também para o meio ambiente, né? Até porque a água é um bem que precisa ser cuidado, senão corre o risco de faltar. Já são 7 dias de greve dos professores da rede pública de ensino. Hoje teve mais uma reunião com o GDF, mas não houve acordo. Vamos conversar com a repórter Amanda Mustafa para saber como foi essa reunião de hoje. Amanda, o sindicato então explicou o que é preciso para essa greve chegar ao fim. Boa noite para você. Oi, Suane, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha, precisa avançar muito, viu? O que o Simpro falou é que realmente não houve acordo hoje para renegociar a reestruturação do plano de carreira da categoria e, consequentemente, o fim da greve. O último aumento de salário dos professores, segundo o sindicato, aconteceu 15. E essa proposta de 6% concedida recentemente pelo governador Ibanez Rocha aos servidores públicos do quadro do GDF, ela não é suficiente para repor sequer a inflação do período, é o que diz o Simpro. Entre os pedidos que estão sendo feitos pela categoria estão a incorporação da gratificação de atividades pedagógicas, melhores condições de trabalho, solução para a superlotação das salas de aula e também a convocação de professores concursados. De acordo com o sindicato, o GDF hoje, nessa reunião, apresentou um quadro de limitações orçamentárias e marcou uma nova reunião para a próxima quarta-feira para apresentar uma nova proposta e até lá, provavelmente, a greve vai continuar. O Tribunal de Contas do DF, Suane, ele também analisa 2 representações contra o GDF. A primeira delas pede a imediata suspensão da campanha contra os professores que está sendo veiculada nos meios de comunicação com o uso de recurso público. E a segunda pede que a Secretaria de Educação cumpra o plano distrital que prevê equiparação salarial da carreira do magistério com as demais carreiras do serviço público de nível superior do DF. E nessa quarta-feira também aconteceu um ato cultural promovido por famílias de alunos e professores. Esse ato aconteceu na frente onde funciona ali a Secretaria de Educação, né, ali no Shopping ID, pedindo que o governador dê mais atenção para a educação, cuide da educação e veja essa questão do reajuste de salário dos professores. A gente segue acompanhando. Suane, volto com você. Com certeza, Amanda. Boa noite. O Tribunal de Contas do Distrito Federal autorizou a retomada de uma licitação para contratar serviços de lavanderia hospitalar para 14 unidades da rede pública de saúde. O edital estava suspenso para a correção de irregularidades. As empresas contratadas vão oferecer desde a lavagem até a higienização e embalagem das peças. Além disso, elas serão responsáveis pelas peças danificadas. Incêndio em barraco no Itapuã deixa 2 pessoas mortas. A polícia investiga se foi criminoso ou acidental. Maicon Leão. O incêndio foi nesse barraco que fica na Rua da Paz, no Itapuã. Os bombeiros foram acionados pouco antes das 8h30 da manhã. Mas, quando chegaram, o fogo já tinha se alastrado. O deslocamento para cá durou em torno de 5 a 6 minutos, que é o tempo que gasta aqui, que o nosso socorro estava disponível. Solicitamos até recurso adicional do quartel do Lago Norte para atender a socorrência. Depois que as chamas foram controladas, os militares conseguiram encontrar 2 corpos no banheiro, de um homem de cerca de 30 anos e uma adolescente de aproximadamente 16. A Polícia Civil agora trabalha para investigar as causas do incêndio. A forma como os corpos foram encontrados levanta a suspeita de que o incêndio pode ter sido criminoso. Um ser humano enclausurado num local DCI, um local confinado, bem apertado, dificilmente conseguiria sobreviver a um curto espaço de tempo nesse tipo de ambiente.
Um casal aqui de Brasília foi encontrado morto na Califórnia, Estados Unidos. José Claudionor da Cruz, de 28 anos, e Andressa Pereira, de 26, foram encontrados sem vida no apartamento onde moravam nos Estados Unidos. Segundo a polícia americana, a suspeita é que tenha havido um vazamento de gás. O acidente teria sido no início da semana. O casal era sócio de um bar flutuante no Lago Paranoá e morava em São Francisco há cerca de 5 meses. O Ministério das Relações Exteriores nos informou que está em contato com as autoridades americanas e que o consulado presta apoio à família. Confusão no metrô de Taguatinga. Um ambulante foi imobilizado por seguranças porque estaria vendendo bombons. Só que o comércio nos vagões é proibido. Ele se recusou a abrir a mochila, discutiu com seguranças e foi derrubado. Vamos ver. A confusão foi na estação Praça do Relógio, em Taguatinga. O rapaz de camisa azul foi cercado pelos seguranças depois de se negar a ser revistado. Ele estaria vendendo bombons nos vagões do metrô, o que é proibido. Durante a contenção, ele recebe um golpe, mata leão e grita por ajuda. O homem foi levado para a 12ª DP em Taguatinga, onde foi autuado por desacato, resistência e ameaça. Em depoimento, ele admitiu que costuma vender chocolate no metrô, mas negou que estivesse trabalhando da abordagem. O Sindicato do Comércio dos Vendedores Ambulantes repudia a ação de seguranças. Não aceitamos esse tipo de truculência que aconteceu com esse rapaz, mas ao mesmo tempo ele tem que ver que ele tem que obedecer à legislação. Ele tem que procurar a administração, então nos procurar que a gente vai orientar ele trabalhar corretamente. Em nota, o metrô DF afirmou que a imobilização é o último recurso a ser adotado pelos seguranças. O homem prestou depoimento na delegacia e foi liberado. E atenção, o Hemocentro de Brasília está com estoques de sangue baixos. Os tipos sanguíneos O negativo e O positivo são os que mais precisam de doação nesse momento. Por isso, os doadores desses tipos estão recebendo senha preferencial na hora da doação. Mas vale lembrar que outros tipos sanguíneos com fator RH negativo também estão em falta. Para ser um doador, basta ter entre 16 e 69 anos, ter mais de 51 quilos e estar saudável. O agendamento é feito pelo site que está aí na tela para você, agenda.df.gov.br ou pelo telefone 160, opção 2. Os atendimentos são de segunda a sexta, das 7h15 da manhã às 6 da tarde. Pela primeira vez foi nomeada uma mulher para a direção de uma penitenciária federal, que é referência no país no combate ao crime organizado. A nova diretora é aqui do DF e quem conta essa história pra gente é a repórter Amanda Mustafa. Ela tem 36 anos e é servidora de carreira da Secretaria Nacional de Políticas Penais há 6 anos. Pode parecer pouco tempo, mas preste atenção no currículo. Fui instrutora de intervenção tática penitenciária, fui instrutora de curso de formação, tive esse privilégio de formar novos servidores, além de atuar nas rotinas penitenciárias. Além disso, eu fiz a gestão da divisão de reabilitação, que é uma das divisões dentro da estrutura penitenciária, por 5 anos. Amanda Teixeira é graduada em Ciências Sociais e Segurança Pública e se junta ao time de mulheres que ocupam cargos de grande relevância no governo federal. Pode-se dizer que ela chegou ao topo. Apenas 31% do primeiro escalão são mulheres. Uma trajetória de muito esforço. Que desenvolvi muitas atividades, quer seja de garçonete, auxiliar administrativa, caixa de supermercado, doméstica. E aí tive a possibilidade de ter acesso à educação formal, que conseguiu me colocar em uma condição de disputar outros espaços de trabalho. Conhecidas por abrigarem os presos mais perigosos do país, as penitenciárias federais são mantidas por policiais penais federais, especialistas e técnicos em execução penal. Os cargos de direção são de ocupação exclusiva de servidores de carreira e fazem parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Penso sobre a necessidade de estudar, aprofundar cada vez mais os meus conhecimentos, tanto da parte de gestão quanto da parte de segurança, para que possa enfrentar esse desafio de forma muito segura.
No Brasil, são apenas 5 penitenciárias federais como esta. Elas foram idealizadas em 2006 para combater possíveis rebeliões e abrigarem lideranças do crime organizado. A estrutura foi criada para receber até 208 criminosos, todos em celas individuais. E a ronda é feita pelo Urutu, esse veículo blindado. E do lado de fora, a segurança é reforçada. O espaço aéreo é todo controlado. E um diferencial aqui da Penitenciária Federal em Brasília é essa muralha de concreto puro e as torres altas, pensadas para garantir a segurança máxima. Desde que o sistema penitenciário federal foi criado, nunca houve registro de fuga ou rebeliões nas penitenciárias. Não é permitida a presença de celulares ou qualquer contato dos criminosos com o mundo exterior. A diretora da unidade se sente preparada. E que seja a forma também de representar todas as mulheres que estão no espaço da segurança pública e enfrentam esses desafios diariamente. E de outra forma também seja de incentivar as que estão estudando, as que têm disposição de compor, de atuar e de contribuir para que o Brasil seja sempre mais seguro. O nosso desejo de sucesso para ela. O dono de um açougue de Samambaia foi preso por revender alimentos da merenda escolar da rede pública de ensino. Uma denúncia anônima levou a Polícia Civil até o local, onde foram recolhidos pacotes de cortes de frango com embalagens violadas e 7 pacotes de filé de tilápia com a inscrição "Produto Venda Proibida". O autuado vai responder por peculato, associação criminosa e receptação qualificada. E no próximo bloco eu trago uma dica de lazer, um show internacional e de graça. O nosso jornal volta já. Como a gente mora numa região de cerrado e somos cercados por áreas de preservação, é bem comum, vez ou outra, aparecer um bichinho ali no meio da rua, na garagem ou em casa mesmo. A gente sempre mostra aqui a Polícia Ambiental resgatando aves, cobras e saruês teimosos escondidos até dentro de armários. Isso para citar alguns casos, né? E o serviço de resgate não para. Só de animais como esse aí, um tamanduá, já foram 5 nesse ano. Esse, na verdade, nem chegou a ser resgatado. Ele só resolveu cortar caminho por uma rua de Sobradinho 2 para chegar até o outro lado da reserva, o Parque Canela de Ema. Várias unidades de conservação do Distrito Federal se encontram em áreas contíguas aos perímetros urbanos. E, via de regra, pode acontecer de um animal desse estar num corredor ecológico ou se deslocando para o seu habitat natural. Por isso é fácil entender por que a Polícia Ambiental trabalha por todo lado. O maior número de registros foi na Asa Sul, Asa Norte e no Noroeste. Foram 263. Mas hoje já aumentou esse número aí. Olha só onde foram se esconder esses saruês. A família toda estava dentro de um armário na paróquia Verbo Divino, na L2 Norte. Aliás, entre os mamíferos, os saruês são os animais que mais dão trabalho aos PMs. 156 foram recolhidos. Mas em quantidade mesmo, nenhum supera as aves. Já são 353 resgates. O número de serpentes também chama atenção, 110. A maioria são jiboias, como essa aí, que foi se esconder no assoalho de um carro. Portanto, a população não deve alimentar, manusear ou realizar qualquer tipo de situação com relação aos animais silvestres. Ligue o 90 que nós estaremos aptos a ajudar a população com relação à vida animal, à vida silvestre. Gosta da cultura internacional? Então olha essa opção de espetáculo que vai ter amanhã em parceria com a Embaixada da Espanha. A cantora Carmento vai se apresentar no Instituto Cervantes, na Asa Sul, às 7 horas da noite. Natural da Espanha, ela está fazendo muito sucesso por apresentar uma proposta musical que mistura diversos gêneros. Agora, traz ao Brasil a turnê chamada Alma, Terra e Liberdade. A apresentação vai ser de graça, mas é preciso retirar o ingresso antes no site que está aí na sua tela. A gente fica por aqui, obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. Mas antes, fique um pouquinho com a Carmento. Unas alas le dio unas alas y su padre entre los miedos la acompañaba. Si tienes que buscar, anda y busca siempre, aquí tendrás tu casa. Y el
destino la enfrentaba a una jugada que no pudo